Segundo princípio, não é só LTCAT. Vamos com calma. Primeiro princípio qual é? Contabilidade precisa conhecer a repercussão tributária da LTCAT. Beleza, primeiro princípio. O segundo, não é só LTCAT. O LTCAT é a conclusão. De nada adianta o LTCAT falar português e o PGR falar espanhol. Em outras palavras, de nada adianta eu ter exposição a agentes nocivos do anexo 4 no LTCAT e ele não está no PGR ou vice-versa. Afinal, de onde saiu essa informação? Como é que eu vou confiar nas demonstrações ambientais? Olha o que eu estou te perguntando. Eu tenho um laudo que diz aqui se deve pagar ou não pagar tributo. Dependendo da folha de pagamento, 50, 100, 200 trabalhadores, ele responde todo mês por um valor significativo das organizações. Dependendo da folha de pagamento, é um valor bem cheio de dinheiro que poderia ir para o Estado e não foi. Ou que está ainda maior. Mas o fato é, todo mês, aquele laudo embasa o pagamento de um tributo. Como é que você fala para mim que não deve pagar tributo se esse laudo está completamente desconectado das demais demonstrações ambientais? Pessoal, observa aqui comigo. Eu tenho o PGR, levantamento de riscos. Princípio básico do PGR. Depois vamos medir, fazer avaliação, plano de controle, para ter seu controle, minimizar. Mas primeiro passo do PGR, fazer o levantamento de risco. Um programa de segurança do trabalho. Se esse programa não tiver conectado com a LTCAT, como é que eu vou acreditar na informação deste LTCAT? Você está falando para mim que só deve pagar tributo para 5 trabalhadores. Não é para 20, é para 5. Não é para 8, é para 5. Como é que eu vou acreditar nesse LTCAT se ele coloca um grupo de exposição e avaliações ambientais em níveis e concentrações e intensidades completamente diferentes do PGR? Tem ruído no LTCAT e não tem no PGR. Tem cromo no PGR e não tem no LTCAT. Perceba, é uma desconexão profunda. Eu não consigo ver qualquer relação, parece que são de outras empresas esse documento. Porque um foi feito por uma consultoria A, o outro foi feito por uma consultoria B, cada um usou uma estratégia diferente, e no final eu tenho 2 documentos que não conversam. Mas a princípio eu estou no PGR e no LTCAT. Só que eu sei também, pela própria NR7, que esse PGR é linkado com o PCMSO. Então, se o PGR é linkado com o PCMSO, eu também tenho um link do LTCAT com o PCMSO. Do que adianta as audiometrias e os resultados do LTCAT 75 decibéis se o PCMSO está apontando perda auditiva? Do que adianta o LTCAT com a ausência de agente nocivo se o PCMSO aponta diversos exames alterados? Perceba, eu, Receita Federal, não vou confiar na informação do LTCAT se ela não estiver amparada e respaldada pelas outras documentações ambientais. Não é só LTCAT. O LTCAT é a conclusão, é a cereja do bolo. É ele que lauda as condições ambientais, mas ele só faz isso depois de se conectar com o PGR, depois de se conectar com o PCMSO. Afinal, todos eles tratam da mesma situação.
Não adianta falar para mim a ausência de agente nocivo se o relatório do PCMSO, o médico está falando que tem 10 exames alterados. Provavelmente esse LTCAT está sonegando o tributo. Está colocando a ausência de agente nocivo e a contabilidade não está recolhendo tributo, mas alguma coisa está errada. Porque tem exame alterado, o exame de urina, tem indícios de contaminação por benzeno. E é normativo, inclusive, que o médico responsável pelo PCMSO, se ele observar inconsistência no PGR, ele deve reavaliar. Então, assim, eu tenho um batimento muito claro no NR7 entre PGR e PCMSO. Logo, eu também vou ter um batimento do PGR e do PCMSO com o LTCAT. Tá conseguindo entender? Vamos lá! E os programas de proteção respiratória? E o programa de conservação auditiva? E o programa de exposição ao benzeno? Se cada um estiver falando alguma coisa, eu, Receita Federal, não vou acreditar na informação do LTCAT. Então, é muito importante, pessoal, esse raciocínio gerencial. Faria sentido eu, Receita Federal, dizer assim, olha, pelo que eu estou vendo aqui, você deveria pagar em média, pela tua folha de pagamento, daria R$ 12 mil por mês de tributação de segurança do trabalho. Pegar 6% da folha de cada um e tal, daria R$ 12 mil. 12 mil, um exemplo. 12 mil. É com isso que você está falando que não paga 12 mil? É com essa desconexão? Porque o seu PGR desmente o LTCAT. O seu PCMSO desmente o LTCAT. Como é que eu vou acreditar que essa informação é verdadeira para não pagar tributo? Então, se eu não tiver o programa de conservação auditiva batendo com o LTCAT, que por sua vez bate com o PGR, que mostra no PCMSO que não tem perda auditiva, se eu não tiver um programa de proteção respiratória batido com o PGR, que bate com o LTCAT, que forma no PCMSO que não tem exame alterado, isso não se sustenta. O peso da informação é muito relevante. Estamos falando de um documento que embasa obrigações tributárias todo mês. Se ele não tiver respaldado pelos demais programas da empresa, eu não vou perder esse dinheiro. Como se já não bastasse, eu tenho integração com os documentos contábeis. Porque é 1, 2 ou 3% que paga de tributo. Paga 6, 9 ou 12 para quem? Paga para ninguém? E quando eu contrato mão de obra, é 2, 3 ou 4%, ou não precisa fazer retenção adicional? Eu tenho eventos da contabilidade que vão estar respaldados pelo LTCAT, que vão estar respaldados pelo PGR, pelo PCMSO e pelo PPOB, por exemplo. Pelo PPR, de Programa de Proteção Respiratória. Então perceba, nesse momento você já começou a entender que o LTCAT é conclusivo de todas as demais informações da empresa. Primeiro princípio, a contabilidade precisa conhecer o LTCAT. Por quê? Ele dá a conclusão tributária. É isso aqui. Segundo princípio, você tem consciência de que não é só o LTCAT. A Receita Federal, quando for fazer uma fiscalização, ela nunca vai pedir o LTCAT, somente o LTCAT. Ela vai pedir o LTCAT e também o PGR, o PCMSO. Pode pedir ficha de EPI, já teve caso de pedir ato da CIP, mas obrigatoriamente LTCAT, PGR e PCMSO. Não adianta o LTCAT informar a ausência de agente nocivo se o PCMSO informa diversos trabalhadores tendo perda auditiva. Um exemplo mais básico para você entender esse batimento de informações. E é baseado nisso que lá
na nossa CN 2110, na nossa norma da Receita Federal, falando sobre riscos ambientais do trabalho, está descrito assim: a contribuição adicional a que se refere o artigo 231, fica o exercício para você, afinal, qual é essa contribuição adicional do artigo 231? Qual é? Vai no artigo 231, abre aí e olha lá. Essa contribuição adicional, que você vai ver que é o 6, 9 ou 12%, será lançada por arbitramento, nos casos em que tiver falta de documentos, incompatibilidade entre os documentos referidos no inciso 1 desse artigo 230. Então você agora que está estudando de forma ativa esse curso, porque isso não é uma capacitação para você ficar só vendo videoaula, tem que ter um estudo ativo, você tem que falar junto comigo, tem que interagir junto comigo, tem que pesquisar junto comigo. Você, a partir de agora, vai abrir o seu celular, o seu computador, vai abrir a Instrução Normativa 2110 da Receita Federal, abre aí, e vai lá no artigo 231 para saber que contribuição adicional é essa, e você vai também no artigo 230, porque ela fala que a falta dos documentos mencionados nos incisos 1, 2, 3, 5 e 6 do artigo 230 enseja o arbitramento. Em outras palavras, o que a Receita Federal está falando aqui é que se não tiver documentos, se eles estiverem incompatíveis ou se eles estiverem incoerentes, a contribuição adicional será lançada por arbitramento. Estudaremos o arbitramento adiante, mas a ideia é o seguinte: dado que as suas informações não conseguem garantir sustentação material, isto é, eu não consigo acreditar nas suas informações, porque está todo mundo falando um idioma diferente, está todo mundo desmentindo um para o outro. O LTCAT do ano passado desmente o outro LTCAT, o PGR do ano passado desmente 2 anos depois, o PCMSL desmente. Está uma confusão, ninguém entende nada das documentações. Cada um foi de um jeito, cada um colocou o risco que quis, cada um fez da forma que achou que tinha que fazer. Ficou essa bagunça e eu não consigo acreditar nessa informação de que você paga tributo corretamente por causa dessas informações. Eu não consigo acreditar nisso, me desculpa. Você estava falando aqui que paga para 10 pessoas. Eu não consigo acreditar porque as tuas documentações não me dão essa certeza. Não me passam segurança de que você recolhe tributo corretamente. Então, se você não tiver o PGR, como ele menciona aqui, se ele for incompatível ou se ele for incoerente, eu que vou falar quanto é para pagar. A Receita Federal agora é que diz qual é o valor para ser pago. Você falou que é 10, as informações não se sustentam, eu vou falar que é 50. Vou falar que é 100, vou falar que é 75. Vou falar que é todo mundo desse cargo, que é todo mundo desse grupo de exposição. Estudaremos melhor adiante, isso é apenas a introdução do módulo. E tem se mostrado cada vez mais complexo e exige estudo e raciocínio. Porém, nesse primeiro momento, o segundo princípio não é só LTCAT. Se você, Lucas, será que é isso, que é isso? Eu te mostrei na norma. Está disposto na norma da Receita Federal. Não é só LTCAT. Se faltar esses documentos que você vai ver aí quais são, se eles estiverem incompatíveis, se eles forem incoerentes, eu arbitro. Eu é que digo quanto é que deveria ser pago. Eu é que digo que deveria pagar para 50 trabalhadores. E a base disso, né, vem justamente desse capítulo 9, Fiscalização da Receita Federal, onde informa que a Receita Federal do Brasil verificará, por intermédio de sua fiscalização, regularidade,
conformidade das demonstrações ambientais. Não está falando aqui que a Receita Federal vai analisar somente o LTCAT. Está muito claro que ela vai verificar a regularidade, conformidade das demonstrações ambientais do artigo 230. Como se já não bastasse, ela também vai verificar os controles internos relativos ao gerenciamento de riscos ocupacionais. Segundo princípio, não é só LTCAT.